Por exemplo, tem o caso do desaparecimento durante fortes neblinas. Existem inúmeros casos de pessoas que simplesmente desapareceram. Lembrando que os portais se abrem e se fecham de acordo com a conjunção planetária e alinhamento de planetas. Dependendo dessa conjunção planetária, os portais abrem e se fecham. Ok? E os portais, além de energéticos, também são físicos. Por isso que a grande maioria dos portais naturais, eles constroem os portais artificiais próximos, ou em cima, na verdade, da estrutura de um portal natural. Testemunho do JP, testemunho do próprio Emily Smith, como eu falei na última live. O caso, por exemplo, do Henrique Martins. La Mussara é um vilarejo completamente abandonado, localizado nas montanhas Prat, nas costas douradas, Tarragona. Muito bem. É uma área que junta inúmeros mistérios, como uma névoa característica de um conjunto de desaparecimentos e acidentes não esclarecidos. Um dos casos mais famosos de desaparecimento aconteceu no dia 16 de outubro de 1991. Henrique Martins, junto com outros dois amigos, estavam buscando aspargos na montanha perto de La Mussara. Eles possuíam uma significativa experiência de campo, ou seja, pessoas experientes. Não eram aventureiros. No entanto, de forma repentina, do nada, estavam querendo buscar os aspargos lá, né, para ajudar, né, no almoço, na janta, não sei. No entanto, de forma repentina, um nevoeiro apareceu do nada, espesso apareceu, fazendo o grupo de amigos gritar. Eles retornaram ao ponto em que fizeram o último contato com ele. Lembrando que o David Paulitz, o próprio John de Souza, e mais um cientista da NASA, que agora não vou recordar o nome de cabeça, que eu mostrei na última live, falam que pessoas desaparecem por causa de portais que se abrem e se fecham a todo tempo, de acordo com a conjunção planetária, de acordo com as linhas-lei. Então, todos os pontos de linha-lei, que são mais de 5.000, dependendo da conjunção planetária, alguns se abrem, obviamente, e geralmente eles duram 12 horas e vão se fechar. Muito bem. Dentro de nenhum sinal, e você, de repente, pode estar no lugar errado, na hora errada, e pode ser tragado por um desses portais. Mas só acharam sua cesta com uma verdura dentro, e nenhum sinal do seu amigo, quase como se tivesse desaparecido no ar. Sumiu do nada. Aproximadamente 200 soldados da base de Castillejos e 50 soldados da sede do general Contreras, em Tarragona, varreram a montanha atrás do Henrique Martins. Mas a procura não obteve um mínimo sucesso em encontrar qualquer sinal que fosse. Em 1992, algo estranho aconteceu. Jorge Roberto Boluda, amigo de Henrique, surgiu no tribunal de Tarragona, exigiu falar com o juiz encarregado do caso do desaparecimento, porque o caso até então não tinha solução. Jorge informou na frente do juiz que ele e os dois amigos testemunhou no tribunal que o acompanhavam em seus esforços para achar amigo desaparecido. Escutaram misteriosos sons vindos de uma antiga igreja abandonada em São Salvador. Eles correram até o local e observaram 7 misteriosas entidades que logo sumiram bem diante deles, sem deixar rastros. Um portal para outro mundo. E com certeza o seu amigo foi parar exatamente no lugar onde reside esses seres. Tomara que eles sejam benevolentes. Se tiver com uma frequência positiva, com certeza ele foi parar num local onde reside seres benevolentes. Porque é por entender o seguinte, o portal, quando ele se abre, dependendo da conjunção planetária, por exemplo, o último dia 8/8, esse portal de alinhamento planetário, essa junção é de Leão e Sírius. Então nosso planeta fica alinhado com o Leão e a constelação de Sírius. Na constelação de Leão e Sírios existem seres positivos e seres negativos. Se um portal desse abrir, e se você tiver uma frequência negativa, você vai cair literalmente no colo do capeta. No colo lá do comando Astar coletivo Astar negativo. Ou dos Draco, muito bem. Agora, se você tiver uma frequência positiva, aí você vai ser teletransportado até os seres positivos, os felinos, por exemplo, que lá residem. Bem interessante. Muito bem. Os residentes do local acreditam que em La Massura existe um portal para outra dimensão. Existe essa crença local. Eles acreditam que esse possível portal foi aberto pelos árabes durante a invasão da Península Ibérica. Um relato narrado por diversos habitantes na Espanha,
garante a existência de uma rocha de concreto que, se for pisada, leva o indivíduo para outra dimensão, da qual não tem retorno. Olha só isso. Germán Quintana, um garoto que sumiu no nevoeiro. Só que não foi o único caso isolado. Né? Falei, esse é um caso isolado. Não é um caso isolado. Isso torna ainda o mistério ainda maior. Há 33 anos, Germán Quintana realizou um passeio no Pico da Europa e seus amigos e professores da escola Loyola, em Viedo. Ele possuía apenas 13 anos de idade na ocasião. Na época, alguns colegas montanhistas asseguraram que o viram repousando tranquilo ao lado de uma árvore, perto do Colau Camonal, bem aqui. Essa igreja aqui, olha só. Tá vendo aqui na foto? Muito bem. Muito bem. E ele também sumiu. Pois bem. Agora vamos entender, meus amigos, isso é um arquétipo que está no nosso inconsciente coletivo. O nevoeiro, portal. Silent Hill, nevoeiro, que é uma passagem para outro mundo. A neblina e os nevoeiros são retratados como portais para outro mundo. Coronte, o barqueiro de Hades. Avalon também, fala do nevoeiro, que seria um portal para outro mundo, do rei Arthur. As brumas de Avalon. Lembrei da Cris imediatamente. Ela é fanzaça, né? As brumas de Avalon. A Eliette também, não, Eliette? A Eliette gosta bastante. Uma névoa densa se levou e tudo aponta que o menino, voltando para a história do menino aqui na Espanha, na Europa, o menino pretendia voltar para próximo dos amigos da escola, mas sumiu completamente, sem deixar qualquer rastro. Nada foi achado dele, nem uma única peça de roupa ou vestido disso, mochila ou pertence. Desapareceu. Em novembro de 1998, exatamente 11 anos após o aparecimento de Germán, José Miguel Poná Molina, um soldado experiente de 22 anos, estacionado no quartel de Cabo Naval, em Norena, sumiu na mesma área que Germán sumiu. Pois bem. Parece que não é coincidência. Portal, essa lenda existe de verdade. É um portal real. Tudo ocorreu nas mesmas circunstâncias, mesmo trajeto, mesma névoa, mesmo resultado. Nas mesmíssimas circunstâncias. A possibilidade de ser uma coincidência é praticamente zero. Zero. Porque se fosse um caso isolado, tudo bem. Múltiplas pessoas desaparecendo no mesmo local, no mesmo trajeto, mesmo nevoeiro, mesmo resultado. Possibilidade de ser uma coincidência, praticamente zero. Caso Antônio Rodrigues, mas você não está satisfeito, a gente vai mostrar mais evidências, não tem problema, pode ser cético quanto quiser. Aliás, as evidências já começam na última live. Múltiplas evidências e testemunhos. Caso Antônio Rodrigues. Também possuímos o caso do desaparecimento inexplicável do pastor Antônio Rodrigues, que se perdeu durante uma caminhada na mesma região, em dia 24 de setembro de 2003. A busca por Rodrigues foram realizadas até a primavera de 2004, mas o resultado final foi exatamente o mesmo dos anteriores, sem sinal do corpo, sem sinal dos bens que a pessoa possuía no momento. Sem um único vestígio de roupa, apenas um forte nevoeiro e nada mais. David Paulitz, que é um investigador, era um policial investigador, que foi entender o sumiço, o desaparecimento de pessoas de forma misteriosa. E ele chegou à conclusão que uma das causas do desaparecimento de pessoas é o abrimento de portais. Fez vários documentários com provas e evidências. Sim, impressionante. Buraco de minhoca. Um buraco de minhoca é um buraco negro que leva um local para outro. Leva algum tempo para viajar através dele. É como um túnel. Você não está sendo teletransportado. Você não está sendo esmagado e destruído como usar um portal. Muito bem. Portais Stargate. Helena Danan diz que um Stargate é um portal ou um ponto de acesso a outro universo, outra dimensão, ou mesmo outro tempo. Existem portais artificiais e naturais, como eu demonstrei para vocês no testemunho do militar, denunciante, que é o Emery Smith, e pela própria experiência do JP, na sua última missão reportada para o doutor Michael Sala, que foi testemunha ocular, né, de um portal que estava sendo aberto, onde estavam entregando e recebendo equipamentos, ferramentas, para outra parte da Via Láctea.
o outro lado da Via Láctea, através de um portal. Muito bem. Existem seres que seriam capazes de tornarem eles próprios um portal, permitindo-se teletransportar. Isso é verdade. Existem seres... Aliás, meus amigos, isso é uma capacidade que nós temos. Lembra do Jean Charles Moya? Jean Charles Moya já se teletransportou para outros planetas, Antares. E trouxe, inclusive, a água de lá, quando era pequenino. Nós temos essa capacidade psíquica. Quando os nossos filamentos do DNA forem definitivamente desobstruídos, ativados, nós poderemos nos teletransportar. E nós mesmos seremos portais vivos. Será sensacional. Eu não acredito que isso vai acontecer exatamente na quarta, na quinta densidade. Porque o ser humano tem um potencial tremendo. Aliás, o nosso potencial, segundo os Winkmakers, no ano 2750, estaremos na sétima densidade. E na sétima densidade, nós teremos essa capacidade nata. Alguns que têm algumas genéticas mais favoráveis para o teletransporte já irão manifestar esse poder, essa capacidade, essa habilidade já na quarta densidade. Inclusive o Jean Charles Moya já manifestou isso. É claro que ele não controla isso perfeitamente, não tem como ele controlar isso, mas isso é causado por pessoas que têm intensa atividade cerebral do tipo gama, que é uma característica do Jean Charles Moya. Tipo gama é uma forma de se teletransportar. E usando o quê? O poder da imaginação. Outro garoto que também tinha essa capacidade era o Duncan Cameron, do Projeto Montauk, que era o garoto prodígio do Projeto Montauk. Mas isso aí é outra história. Muito bem. Para outros lugares, densidades ou tempos, um portal pode ser programado com uma espécie de chave. Essa chave permite que o usuário do portal se dirija a determinados locais. Porque a chave seria a frequência. Por exemplo, você tem que pensar em determinado local. Então eu fico pensando que eu estou ali, eu sinto, isso é impressionante. Primeiramente você começa a pensar no local, depois você começa a sentir o cheiro. Você sente o vento batendo no seu rosto, aquele local. E quando você menos percebe, você já está lá. Eu estou me baseando aqui no caso do Jean Charles Moya. Já foi entrevistado no canal em 2 ocasiões. Assim como na série Stargate, haveria uma espécie de porta, às vezes chamada de porta de salto, que consistiria em uma espécie de fluido, como o diretor Hunt chama, uma espécie de GOO, uma substância interdimensional que permite a criação de conexões interdimensionais. Uma ponte de salto. É interessante que o salto, para você chegar em determinado ponto da galáxia, você tem que fazer vários saltos. Às vezes não é um único salto. E se você utilizar os portais naturais, ou mesmo portais artificiais construídos em torno desses portais naturais, né, que ocorre, por exemplo, no Serviço Secreto Espacial. Aliás, essa tecnologia os humanos já dominam há muito tempo. Ele descreve o que acontece quando você realmente entra em um portal, ou Stargate. Abre aspas. Quando você entra nesse fluido, você é desmaterializado e todos os seus microvórtices, você os sente como microagulhas em todos os lugares. E você é rematerializado instantaneamente em outro lugar, em seu destino. Liga e desliga. Isso é verdade. Todas as pessoas que passaram por um portal, o próprio Emily Smith, o Tony Rodrigues também, que já passou por um portal, o Randy Klemer, todos. Isso é unânime. Quando você passa por um portal, você sente como se várias agulhas estivessem atravessando o seu corpo. É um pouco dolorido, é desagradável. E quando você chega no outro lado, você tem náusea. Geralmente você demora um tempo para se recuperar. Então a maioria das pessoas que tiveram seus primeiros saltos vomitaram, né? Chegando lá vomitando. Então isso é uma característica, literalmente falando, tá? Vomitando mesmo. Náusea, isso demora mais ou menos entre 15 a meia hora para você realmente se recuperar e se adaptar. Só que se a pessoa fizer isso frequentemente, ela acaba se acostumando. É interessante isso. Aí acaba não sentindo nada com o tempo. O portal é um dispositivo de teletransporte. Então você tem que inserir as coordenadas. Se você passar por um portal que encontrar e não inserir coordenadas, irá para onde as últimas coordenadas foram inseridas. É verdade. As últimas pessoas que passaram por ele ficaria travado nisso. Então você precisa de uma chave de frequência.
O que é uma chave de frequência? É um cálculo matemático. Na verdade, não é objeto, não é. É um cálculo matemático que você vai transmitir por frequência para o portal, para o material líquido de energia escura, ou gosma negra, e que enviará informações para ele, e isso será subitamente colocado em ressonância com o local que você pergunta em esta chave de frequência. Eu vou simplificar isso para vocês. O próprio David Wilcock fala sobre isso. É o seguinte, quando você passa por um portal, se esse portal já tiver um endereço fixo, é uma coisa. Agora, existem portais que podem ser manipulados para vários endereços diferentes, porque eles têm frequência. Então, são portais que, por exemplo, têm 20, 30, 40 endereços diferentes. Para você determinar qual o endereço que você quer, ou seja, o seu destino final, você precisa de uma frequência correta. Essa frequência correta é um cálculo matemático que você cria na sua cabeça, visualizando a grade holográfica da Terra, ou seja, das linhas-lei, e da grade holográfica do cosmos. Então você visualiza essa grade holográfica, dos pontos de salto, isso você energeticamente vai repassar para o portal vai ler isso através da sua frequência e vai te levar, essa seria a coordenada correta, para você fazer um salto ou uma ponte para determinado local do universo. Eu vou simplificar isso para vocês. Por exemplo, o Pete Patterson, que também foi denunciante do Serviço Secreto Espacial, já é falecido. Ele parece até o Papai Noel, tem um barbão branco. Era uma pessoa bem legal. Eu me lembro do depoimento dele. Ele fala que os zigurates antigos, os verdadeiros zigurates que eram portais, eles estão no subterrâneo. E que os zigurates que foram construídos na superfície pelos sumérios seriam apenas réplicas dos verdadeiros zigurates que estão no subterrâneo, escondidos. Esses foram construídos para serem verdadeiros portais Stargate. Então, quando você subia num zigurate, o zigurate é uma pirâmide com vários degraus. Lá em cima tem uma plataforma. Nessa plataforma existem símbolos geométricos. Então você teria que colocar esses símbolos geométricos que representam a grade cósmica na posição correta. Você teria que visualizar isso e transmutar isso, ou seja, energeticamente, através da sua frequência, do seu poder mental, para a grade cósmica. O portal iria ser aberto e ia te levar de acordo com a coordenada que você prescreveu. Estão compreendendo? Então, esses zigurates existem de verdade. Não é à toa que fizeram a batalha lá no Iraque, atrás desses portais. Como eu mostrei para vocês, em lives anteriores.